Fala pessoal, bom dia, tudo bom? Meu nome é Ronaldo Fonseca, estou aqui hoje para a gente conversar sobre a matéria de administração de recursos materiais, né? A ideia é a gente trocar uma ideia, a ideia é a gente conversar e saber principalmente os conceitos iniciais e tirar o medo daquela galera que costuma ter receio de estudar a matéria porque viu alguma questão cheia de números, cheia de cálculo, cheia de conta para fazer. E a matéria não é bem assim não, tá pessoal? Muita gente tem receio de alguns pontos aí, tipo curva ABC, né? Lote econômico. E quando você vê na prática e você entende um pouquinho do conceito, você percebe que não é tão complicado assim. Então, já vou direto para a aula, só vou dar um alô aqui para a galera que está ao vivo. Ó, concurseira Tribunais está aí, Nath Melo, Lucas Lima... Abraço para o Lucas, Edilene, bom dia, Edilene, João Bosco, bom dia, Girlane, João Bosco, quem mais? Nathalie, acho que eu falei, Edcleide, ó, galera passando aí para deixar o like. Essa aula não vai, a concurseira de tribunais falando aqui que a ARM é chato. Não tem nenhuma matéria chata, não pensa assim, não adianta você ficar pensando que a matéria é chata, porque senão você já, é aquela história, né, de criar um bloqueio, você já começa a achar que não vai aprender, que o negócio é difícil, e não é tão chato assim. Ó, vou deixar, se você já estudou, alguém falou aqui que só vai passar para deixar um like e tal, ó, a Nath Melo, né? Assiste pelo menos aí os 20 primeiros minutos. Eu vou te dar uns exemplos de ARM desses conceitos iniciais, que você vai ver que se aplicam no dia a dia. Muitas vezes a gente tem dificuldade porque ou ler um material que não é muito didático, ou ler um livro que é muito técnico, porque a RM para engenharia, para a galera que estuda na parte mais aprofundada de administração, ela realmente é mais complexa, né? É uma pessoa que tem que gerenciar milhões de itens, às vezes, dentro de um estoque, dentro de um centro de distribuição. Então ela precisa fazer muito cálculo, ela precisa entender da parte financeira envolvida, não é realmente trivial. Quando a gente fala de administração de recursos materiais para concurso, você tem que essencialmente dominar alguns conceitos. O problema é que normalmente você estuda, né, essa disciplina, e eu estou falando aqui agora na introdução, depois eu vou falar isso de novo, né? Então não estranhem, não achem que eu estou ficando maluca, porque acabei antecipando. Mas só para acalmar a galera que está aqui no chat, esse tipo de matéria, quando você estuda para concurso, né, ela é muito mais trivial, ela é muito mais simples. O problema, normalmente, é você não entender onde você está inserido, né? Do que é aquilo ali, do que se trata, onde eu aplico. A galera tem medo de matemática muitas vezes, e não aprende matemática, né? E fica falando pelos cantos, matemática não serve para nada, nunca usei a fórmula de Bhaskara na minha vida, né? Na verdade, a gente não sabe, mas tem um monte de coisa ao nosso redor que usa, e muito, né? Tudo aquilo que a gente aprendeu e muito mais na escola. A gente aqui não usa muitas vezes no nosso dia a dia, mas é importante para o nosso conhecimento. Quando a gente fala de administração de materiais, eu quero que você perca aí esse temor, tá? E aí, ó, fica pelo menos no iniciozinho para você ver os exemplos que eu vou dar. E você vai perceber que é uma matéria que faz parte também do seu dia a dia, inclusive quando você está estudando para concurso, tá? Então vamos lá, Gabriel, vamos botar aí o iniciozinho da aula. Bom dia para todos, obrigado aí pela presença. E vamos começar, né? Vamos começar o curso de Administração de Recursos Materiais. Bom dia, boa tarde, boa noite, meu nome é Ronaldo Fonseca, professor de Administração de Recursos Materiais aqui do Direção Concursos, e a gente está aqui para falar sobre essa matéria que tanto assusta, que tanto gera temor em algumas pessoas, mas que é mal compreendida, injustificada, porque não é uma matéria difícil quando a gente estuda para concurso público. Minha ideia aqui é mostrar para você de que maneira você vai estudar, de forma objetiva, de forma direcionada, para que você não perca tempo e também não estude mais nem menos daquilo que você precisa, tá? Essas videoaulas são complementares ao nosso curso em PDF, porém, você vai ver que todo o conceito, toda a informação que você precisa, você também encontra nessas videoaulas. Minha recomendação para você que está aqui no nosso curso do Direção, né, dentro da matéria de Administração de Recursos Materiais, prefira sempre o material escrito.
né? Por quê? Porque você vai ter mais agilidade, você vai conseguir ir no seu ritmo e você não vai pegar meus exemplos repetidos. O que é isso? Você vai ver que em vários momentos eu falo, explico alguma coisa de uma forma, depois explico de outra, depois explico de uma terceira forma. Por quê? Para garantir que todo mundo consiga chegar no mesmo nível de entendimento, né? Eu tenho alunos que estão aqui no nível de conhecimento mais baixo na matéria, outros que já estão aqui, outros estão no meio do caminho, e eu tenho que tentar nivelar, sem olhar, sem ver você, tentar nivelar todo mundo para que ninguém perca nada do conteúdo. E aí quem está mais avançado, o que acontece? Fica vendo exemplos de coisas que já são muito simples e muito triviais, né? E por mais que você acelere o vídeo, não adianta, você está perdendo tempo se você pudesse ver, e você pode ir direto no seu material escrito em PDF, que tem toda a teoria e questões comentadas para você estudar. Qual a ideia dessa aula inicial aqui de administração de recursos materiais nesse bloco? Gabriel, bata o cronômetro para mim, por favor. Qual a ideia desse bloco aqui? A gente conseguir entender onde a gente está inserido, né? De que maneira a gente vai conseguir entender onde a gente está inserido? Com exemplos práticos, com exemplos do nosso dia a dia, da nossa vida, e que a gente consiga acompanhar e depois fazer correlações. Muita dificuldade que a gente tem em várias matérias eu não consigo correlacionar isso aqui com a minha vida real, com aquilo que eu vivo no meu dia a dia, com a minha rotina. E aí você cria uma dificuldade para memorizar. Então, primeira dica aí, dica de estudo para qualquer matéria. Tenta criar correlações. Essa matéria aqui pode estar correlacionada com o que eu faço, né? Por mais que tecnicamente não seja perfeito. E eu vou dar exemplos aqui que se um cara formado em administração de recursos materiais que trabalhou numa empresa exatamente nessa área, ele vai ficar revoltado com o exemplo que eu vou dar. Mas eu não estou nem aí. O meu exemplo aqui é para o cara que não conhece a matéria, para o aluno, para a aluna que tem medo, que tem receio, mas que quer aprender e quer passar no concurso. Meu foco é você passar no concurso, não interessa quem eu vou magoar, quem eu vou chatear com os meus exemplos que eu vou dar aqui. Tá bom? Então vamos começar agora? Vamos direto aqui para os conceitos iniciais de administração de recursos materiais. A primeira coisa que você vai ver aqui, é um conceito que nem é tão cobrado, mas é legal você saber porque ele cria uma diferença entre recurso material, né, e recurso patrimonial, e às vezes isso é cobrado em prova, né? Quando a gente fala de recurso material, olha como isso é intangível, é difícil de você pegar e entender de forma clara. Olha lá, recursos materiais são elementos físicos, né? Físicos, você pode tocar, são tangíveis, né? Empregados por uma organização e concorrem para a constituição do seu produto final. Olha que bonito, né? Recursos materiais são partes, são pedaços, são elementos, são materiais que quando você consegue unir essas várias partes, você constitui um produto final, né? Então eu tenho lá uma mochila, e na minha mochila tem o zíper, tem o bolso, tem o forro, tem a alça, tem várias partes separadas, né? Vários produtos ali. Eram matérias-primas que depois viraram produtos semi-acabados até chegar a um produto, constituiu a minha mochila, né? A minha mochila que eu uso no meu dia a dia se tornou aquele recurso material. O meu recurso material, nesse exemplo que eu estou dando, de um produto já acabado. Vamos lá, voltando aqui. Além disso, geralmente é possível armazenar em estoques e o recurso material não é permanente. Espera aí, Ronaldo, como assim não é permanente? Como não é? Minha mochila não é permanente? Não, ela não vai durar para sempre. Ah, não, mas eu tenho um elemento ali, que é uma pedrinha, que é formado por uma pedra de rubi, que não sei o quê, que dura 500 anos. Não interessa, não é permanente. Em algum momento ela vai se decompor, né? Em algum momento ela vai se decompor, né? Então, é importante você entender esse conceito de que não é permanente. Quando a gente for falar de recurso patrimonial, de uma forma bem sucinta, você já vai pensar assim, o que é recurso patrimonial? Patrimônio é um prédio, é um imóvel? Aquilo ali já é um bem, em regra, um bem permanente. Ele não tem essa deterioração de forma já intrínseca ao próprio material, tá? Vamos lá. Olha aí, falei para vocês agora há pouco, conceito totalmente técnico, que está lá na doutrina, Marco Aurélio Dias, você vai ver lá o livro dele, 400, 500 páginas para você estudar, né? E ali eu só tiro aquilo que interessa para você, dele, do Viana e de outros autores, de acordo com cada banca.
E aí o que você precisa ver? Beleza, sei o conceito, é importante eu saber o conceito que eu acabei de passar ali para você. Né? Você tem que saber aquele conceito. Legal. Porém, agora vamos tangibilizar, vamos transformar aquilo ali em algo real. Olha só, imagina que você trabalhe no McDonald's. Né? Você está trabalhando no McDonald's e você é o gerente lá, responsável por todo o fornecimento de materiais para o McDonald's. O que é o material do McDonald's? Quais são os principais insumos? Claro, tem maquinário, tem um monte, tem o negócio para fritar batata, tem a chapa, tem luz, tem um monte de equipamentos tradicionais. Mas vamos sair desse mundo tradicional. Vamos pensar que o recurso material que você esteja gerindo seja a linha de produção do Big Mac. E é assim que eles trabalham, né? Eles trabalham com linha de produção dos sanduíches. Então agora a gente vai ver aqui, ó, como é que seria essa linha de produção. Olha aqui, são 2 hambúrgueres. Quais são os recursos materiais para eu chegar no produto final do Big Mac? Olha que exemplo bom, hein? Aquela fominha agora, não vai parar de estudar para comer agora por conta do exemplo não, hein? Ó, queijo, molho especial, cebola, picles e pão com gergelim. Esse é o lugar da grande alegria, o melhor sabor está sempre aqui. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, Cebola, picles no pão com gergelim. 2 Big Macs. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles no pão com gergelim. 4 Big Macs. Vem viver com a gente esse grande sabor. Esse é o momento que gostoso que é McDonald's. Agora aí que eu terminei a minha propaganda do McDonald's, vou lá pegar a minha comissão agora, meu Big Mac, pago em Big Mac. Você já sabe que 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim são o quê? Recursos materiais para você compor um Big Mac. A constituição final do produto. Olha isso aqui, se não tem a ver com esse exemplo. Vamos ler agora de novo. Refere-se aos elementos físicos. 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial. Recursos, elementos físicos empregados por uma organização, pelo McDonald's, e concorrem para a constituição do seu produto final, do Big Mac, que pode ser um material processado ou bem processado, ou até um serviço. A natureza do recurso material não é permanente. No Big Mac, então, não vai durar 30 segundos na nossa mão. Além disso, geralmente, é possível armazená-lo em estoque, mercadorias, matérias-primas. Aí você fala assim, ah não, Ronaldo, então esse exemplo não serve, porque não dá para armazenar o Big Mac em estoque. Calma, o Big Mac produto final, não. Mas todos os recursos materiais que você consome no seu Big Mac são, sim, armazenados em estoque. Ou você acha que eles pegam lá o alface lá da horta lá atrás, da cozinha e botam direto no seu sanduíche? Não, né? Eles compõem lá em plástico, não sei o que, bababá, fazem numa impressora, esqueci o nome, aquela impressora laser lá, fazem naquela impressora o teu alface lá atrás e botam na tua comida. Também não é assim. Mas o que o cara faz? O cara tem um estoque com toda a parte de mantimentos, alface, o molho, os pães, a carne, depois a gente fala aí como é que é essa carne também, né? Gostosa, enfim. Tudo isso são recursos materiais que compõem para um produto final. E aí você vê, agora, sempre que você pensar em recursos materiais, você vai lembrar da musiquinha do McDonald's, você vai lembrar de que maneira aquilo ali concorre para você chegar a um produto final e pronto. Você sabe exatamente como resolver, inclusive várias questões, a partir do momento que você contextualiza algo teórico para um exemplo prático do seu dia a dia e da sua vida. Eu vou dar outros exemplos práticos aqui. Aí aqui entra naquilo que eu falei agora há pouco. Você vê, ó, você já entendeu, legal, podia pular para outra parte, Ronaldo. Tá, mas eu não sei se todo mundo entendeu. Né? Será que você entendeu? Ele entendeu, não sei. Eu não estou na sala de aula e às vezes o aluno mente, né? Mesmo na sala de aula presencial, o aluno fala que entendeu ou não entendeu, porque tem vergonha do que o outro do lado vai achar. Não tem que ter vergonha de nada. Você tem que estar ali para aprender e tem dúvida? Vai lá, pergunta, sem problema nenhum. O negócio é a gente passar no concurso, depois ninguém vai lembrar da tua dúvida, depois ninguém vai lembrar da tua cara, depois ninguém vai ter nada a ver com a tua vida. Tá bom? Então vamos avançar aqui, ó. Vamos ver mais exemplos. Já vimos aqui o McDonald's. Olha esse aqui, ó. Vamos dizer que você, futuro policial, você escolheu a carreira policial, e aí você pensa no quê? Ah, deixa eu tentar entender
como é que funcionam os recursos materiais de uma Glock. Glock é uma arma, né? Uma indústria responsável pela fabricação de armas. Aí eu botei uns exemplos aqui, ó. Você tem o ferrolho, tem o carregador, tem o cano, tem a mira. Olha aqui, ó. Mira, alça, carregador, mola, cano. Tá vendo isso aqui? Recursos materiais, né? Recursos materiais para que você consiga compor. O que você tem que pensar? Cara, não interessa se você gosta de arma, se você gosta de McDonald's, se você é vegano e não come carne, não interessa, você está aqui para aprender. E o que você tem que entender é, pense a partir de agora nessa matéria como se você fosse um administrador de recursos materiais de uma determinada indústria. Seja a indústria do Big Mac, seja a indústria de uma determinada arma, e aí você tem que pensar, cara, para eu ter uma arma, eu vou ter que ter várias partes dessa arma, né? Para ter a produção daquilo ali de maneira efetiva, ela tem que ter qualidade, ela tem que ter respeito a prazo, ela tem que ter disponibilidade, ela tem que ter uma série de características que a gente vai ver daqui a pouco. Mas você já percebe que se você se imagina como administrador daquele negócio e daqueles recursos materiais, tudo vai ficando mais fácil, tudo vai ficando mais tranquilo. Porque você começa a entender, então, para eu fazer isso aqui, ó, para eu fazer essa arma que vai aparecer aqui, completa, eu tenho que ter todas aquelas outras peças e muito mais no meu estoque de maneira disponível. E aí eu tenho que fazer a compra daquilo ali, eu tenho que ter um centro de distribuição para poder mandar aquilo ali para diversas fábricas em vários lugares, diversas áreas de montagens, diversos outros fornecedores. Eu tenho que poder receber, eu posso mandar para outro lugar para fazer o acabamento. Enfim, pensa de uma maneira geral quando você estiver estudando administração de materiais, e aí tudo que você lê, tudo que você vê, vai ficar com muito mais sentido para você. Tá bom? Então aqui o exemplo de recurso material, mais um recurso material acabado. Mas você não gosta, você é vegano e você não gosta de armas de forma alguma. O que você vê? Né? Você vê e você gosta de concurseiro Nutella. O que é o concurseiro Nutella? É aquele concurseiro que ele acha que para ele passar, estou criticando quem gosta de estábulo não, tá? Só uma brincadeira. Seguinte, a pessoa acha que ela só vai passar quando ela tiver um ambiente perfeito. Tudo bonitinho, um monte de canetinha, um monte de papel colorido, de post-it em tudo que é lugar, no teto e por aí vai. E aí, quando ela conseguir comprar um tablet, quando ela conseguir comprar aquele computador de última geração, aquela impressora com 5 tanques diferentes para imprimir todas as tonalidades de laranja dos cursos de direção, aí ela acha que a vida tá feita e está tudo certo. E aí, olha o exemplo de novo, eu não estou viajando não, administração de recursos materiais. Essa pessoa, esse concurseiro, ele tem diversos materiais para gerir. Ele tem o papel, ele tem a caneta, ele tem as estábulos, ele tem a canetinha, tem o post-it, tem a borracha de multicor, tem a borracha para lápis, tem a borracha para canetinha, a borracha para caneta e por aí vai. Né? Ele tem um monte, ele tem um mini estoque de todos aqueles produtos. E aí, o que ele está fazendo como administrador dos recursos materiais de estudos dele? Ele está olhando se toda vez que ele vai começar o estudo, ele tem as 35 canetinhas de várias tonalidades distintas. Opa, tem uma ali que está acabando, que eu senti que está falhando. Tenho que fazer a reposição, tenho que administrar esse meu recurso. Opa, está acabando o papel cor rosa, agora eu tenho que comprar mais papel cor rosa, porque para o resumo de matemática eu coloco tudo no cor rosa, para o resumo de português vai tudo no azul e por aí vai, tá bom? Você está administrando os seus materiais, seja o Big Mac, né? O exemplo da fábrica do Big Mac, seja numa fábrica de armas, seja na sua mesa de estudos. E aí, quando a gente for falar de curva ABC, você pode pegar a sua realidade. A minha realidade é mais concurseiro Nutella. Legal, é bom se assumir. É mais concurseiro Nutella? Vamos falar de curva ABC depois. O que é mais importante na curva ABC? O que é mais dispendioso? Né? Vamos pensar aqui rapidinho, ó. Só para a gente ver o que é mais dispendioso no seu material de estudo. Em tese tem que ser o material mesmo, né? Tem que ser o PDF, tem que ser a videoaula, tem que ser o livro. Se não for, tem alguma coisa errada. Mas em tese é isso. E aí você começa a pensar toda a matéria de acordo com a realidade que você escolher. Coloquei 3 aí e a partir de agora, em todas as aulas, em todas
todos os exemplos que eu for dando, você pega, imagina o seu exemplo particular e insere dentro do conteúdo. Beleza? Vamos lá. Quais são os objetivos que um administrador de recursos materiais teria, por exemplo, lá na Glock, né? Ele teria que ter materiais na quantidade correta. Materiais na quantidade correta, ou seja, lembra do exemplo? Um ferrolho, um cano, um gatilho, uma mola. O administrador tem que saber isso. Acabei de dar o exemplo lá do concurseiro Nutella. Olha aí, na qualidade requerida. Não pode falhar. Se falhar é Taurus, não é Glock. A qualidade é importante. Você tem que ter os materiais, os recursos materiais no momento certo. Não adianta você ter o recurso material quando já passou o momento, né? Ah, tem uma guerra explodindo agora e aí os fabricantes precisam o quê? De recursos materiais suficientes para que eles possam montar todo aquele material. Ah, vai ter uma... Quer ver? Acontece muito isso em época de concurso. Você vai fazer uma prova, uma cidade menor, e aí todo mundo, na hora do intervalo, quando tem prova de manhã à tarde, vai para um shopping ou para um lugar próximo. O que acontece na praça de alimentação? Você vai lá ao McDonald's, o McDonald's fica super lotado e muitas vezes não tem estoque suficiente para cobrir aquilo ali. Começa a faltar aquele pedido que você gostaria. Por quê? Não se planejou e ele não sabia que tinha uma prova nas proximidades, acabou perdendo a oportunidade de vender. Então, ele tinha que ter pensado nisso antes, tinha que ter feito a gestão de compra, gestão de estoque, vamos ver isso também, gestão de compra, gestão de estoque, para garantir que no dia em que a demanda aumentasse ali, porque ele sabia que a prova ia acontecer perto dele, ele tivesse todos os materiais, todos os recursos necessários para ele constituir, lembra da definição? Constituir o seu produto final, que seria o Big Mac. Mais exemplos aqui. Armazenando de maneira apropriada no local correto e apropriado. Praticando preços econômicos e minimizando estoque. Preços econômicos é o seguinte, né? Não adianta você achar que o seu produto vale 10 mil reais porque você ficou 30 noites sem dormir. Então, vou cobrar 10 mil reais, minha noite vale muito, não interessa. Se não tiver gente disponível para pagar aquilo ali, não adianta você botar o preço que você quiser. E não adianta você se preocupar com alguns aspectos e esquecer de minimizar os custos com estoques. Tudo que você está fazendo agora é pensando no seguinte: eu preciso gerir o meu estoque para não faltar nada, porém eu não posso ser um louco de armazenar demais, porque se eu comprar carne demais, porque vai ter um concurso ali, aquela carne tem validade, né? E aí, passou um tempo, aquela carne não tem mais valor, porque ela estragou, e aí eu, por um erro meu, por um erro do administrador de recursos materiais, eu coloquei mais material, mais estoque do que eu precisava, tá? Por isso a gente fala aqui, ó, de minimizar estoques. Por isso que a gente fala na qualidade requerida, nas quantidades corretas e praticando os menores preços econômicos. Olha o exemplo aqui, ó. Vamos ver o exemplo aqui, ó. Materiais nas quantidades corretas. 2 carregadores, um cano, uma mola, retens, guarda-mato, gatilho e por aí vai. A fábrica do Nutella, né? Vamos dizer que o Nutella tem uma fábrica para concurso. 100 canetas, quantidade correta dele, ó, 100 canetas, 20 materiais diferentes da mesma matéria, revista de fofoca do mundo dos concursos. E o McDonald's? Quais são as quantidades corretas? 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, ó, na qualidade requerida agora. O que a Glock precisaria? Dureza, né, segurança dos materiais. A fábrica do Nutella, tinta durável, cores espalhafatosas. McDonald's, minhoquinha, né? Aquela carne de minhoca dentro do prazo de validade, para você não perder aquela qualidade daquela carne sem gosto que a gente tanto gosta, né? Porque tem um molhinho ali, tem aquilo tudo, tem aquele alface crocante que a gente não sabe do que é, mas que é tão gostoso, tão saboroso que a gente fecha os olhos. No momento certo, né? Qual é o momento certo da Glock produzir tudo? Antes da saidinha de Natal. E a fábrica do Nutella? Quando ele precisar postar no Instagram aquele quarto bonito, todo arrumadinho. E o McDonald's, qual é o momento certo? Quando as pessoas tiverem fome. Armazenando-os da maneira e no local apropriados, na cintura ou em cofre na fábrica.
A fábrica do Nutella vai armazenar onde? Em cima da mesa, bem arrumadinha, para a foto ficar bonita. E o McDonald's vai armazenar em caixas de papelão o nosso Big Mac na nossa fábrica de Big Mac, praticando preços econômicos, aumentando vendas e diminuindo custos, equilibrando custos entre matérias-primas nacionais e importadas. Tá bom? Então, tá ficando claro aí o que a gente está falando? Conceitos iniciais de administração de materiais. Você entendeu o conceito, você entendeu de que forma você vai aplicar, você entendeu como você traz para a sua realidade, seja o concurseiro Nutella, seja o concurseiro que gosta de comer o Big Mac, né? Que é gostoso, eu gosto. Ontem eu comi um. É o único sanduíche que eu ainda gosto, assim. Eu passo na frente do McDonald's às vezes, se eu for comer, pode ter 10 novos tipos lá do chefe do não sei o que, eu vou escolher sempre o Big Mac lá tradicional, não sei porquê, mas enfim, é o que eu acabo comendo. E aí, por mais que eu saiba que é carne, né, a gente sabe que é carne de minhoca, mas tá valendo. E aí, galera, o que é legal você entender a partir de agora? Você vai entender ainda nessa aula a curva ABC, e muita gente tem medo de curva ABC, o que é curva ABC, mas você precisa saber o básico e o curva ABC se aplica ao mundo dos concursos também, e você vai entender alguns conceitos que são os conceitos que efetivamente caem em prova. Tudo isso aqui que eu falei agora, 15 minutos, cai em prova? Não necessariamente cai dessa forma aqui, mas se você entende a ideia geral, você consegue matar várias provas. Claro que ninguém vai te perguntar do Big Mac, da Glock, do concurseiro Nutella, ninguém vai te falar isso, mas vão te falar da qualidade do material, né, da quantidade de estoque. Vamos te falar isso aqui, ó, que eu trouxe aqui para você. Tudo isso aqui vai ser falado na prova. Dos materiais nas quantidades corretas, na qualidade requerida, no momento certo, armazenamento na maneira e no local apropriados, praticando preços econômicos e minimizando estoques. E aí, quando a gente fala de praticar preços econômicos e minimizar estoques, você já tem que saber que a sua responsabilidade, se imagine como um administrador de recursos materiais. Sua responsabilidade é, dentro da sua área, conseguir reduzir custos para que aquele produto, lá na prateleira do mercado, né, ou em qualquer outro lugar, ele seja mais competitivo do que os produtos de outras marcas. E aí, se você erra a mão, ou na qualidade, ou na quantidade, ou na forma de armazenamento desses produtos, você está onerando o preço desse produto. Você está majorando, está aumentando o custo de produção dele. E aí o que vai acontecer? Ora, se ele está mais caro para produzir, eu vou ter que vender mais caro, né? Se eu gastei R$100 para produzir, eu não posso vender por 90. Eu não posso vender por 100. Eu tenho que vender por mais que 100. E aí você vê o concorrente vendendo por 90. Pô, mas eu estou gastando 100 para produzir, o que está acontecendo? E aí você tem que avaliar, e aí o administrador de recursos materiais tem que olhar lá na questão de minimizar, é o último item aqui daquela lista que a gente estava vendo, minimizar, aqui ó, minimizar estoques e praticar preços econômicos, tá bom? Isso aí você tem que ficar na sua cabeça. Isso é cobrado, essa questão econômica e a responsabilidade econômica do administrador de recursos materiais é cobrada em concurso. E aí você vai entrar, vamos dizer, você entrou para a polícia. Pô, mas o que tem a ver a administração de recursos materiais com a polícia? Alguém na polícia faz licitação, alguém na polícia faz compra de munição, alguém na polícia faz compra de armas, né? E essa pessoa é um servidor que administra os recursos materiais. Alguém na polícia compra as viaturas, alguém na polícia compra os giroscópios, compra a sirene, compra, enfim, compra todos os materiais necessários para que a instituição funcione. E o administrador de recursos materiais, ele precisa conhecer isso que está aqui para que ele possa efetivamente exercer, no mínimo, com o mínimo de zelo dos recursos públicos, aquela atividade para a qual ele foi desempenhado. Ele foi desempenhado, tá bom? Foi designado, melhor dizendo. Vamos lá agora, recurso patrimonial, só para a gente diferenciar, olha como é fácil, olha como é tranquilo. Também são elementos físicos destinados à manutenção das atividades.
A natureza do recurso patrimonial é permanente, né? Diferente do conceito de recurso material. Ó, recurso material não é permanente. Voltei aqui, ó. Recurso material não é permanente. Já o recurso patrimonial é permanente. Por quê? A gente está falando de imóveis, terrenos, móveis, veículos, máquinas. E aí, em regra, você não guarda em estoque nada disso, né? Você não guarda em estoque um trator, você não guarda em estoque um apartamento, uma vila de casas e por aí vai. Essa é a diferença entre recurso material e recurso patrimonial. Vamos lá? Vamos avançar. O que você também precisa saber quando você estuda a administração de recursos materiais? Alguns conceitos como gestão de estoques, gestão de compras, gestão de centro de distribuição. E aqui a gente vai ver todos esses três de uma forma bem resumida, para que você consiga já matar várias questões. Olha aí, ó, gestão de compras. A gestão de compras, dentro desse exemplo que eu acabei de falar agora, né, você está lá, você é responsável por comprar todo o armamento, todo o material dos policiais da sua unidade. Você vai fazer as licitações. Você vai fazer as compras, negociações com fornecedores, tudo aquilo de acordo com a lei, né? E vai determinar todas as condições para que você possa fazer o suprimento de materiais necessários para que aquela unidade policial funcione normalmente. Tá? Beleza, você iniciou fazendo gestão de compras e aí você tem também que gerir os centros de distribuição, os CDs. Né? Os CDs, eles fazem o controle físico. Você comprou, isso aí foi lá para o centro de distribuição, ele vai receber aquele material, vai armazenar e vai fornecer. Opa, peraí, como é que é? Tá, então eu comprei munição, vou receber, vou ver se está tudo direitinho. Ah, legal, comprei 1.000, tem 1.000, legal, preço está certo, ótimo, vamos pagar o fornecedor agora. Eu vou agora guardar isso daqui. Vou armazenar no meu centro de distribuição, de forma física, né? Porque você tem o físico e tem o lógico. O que é o físico? É o produto propriamente dito. E o lógico é aquilo que está no computador. Já viu assim que você vai numa livraria e acontece assim, eu quero comprar o livro tal, né? Eu quero comprar um determinado livro e aí você fala o nome do autor, Ronaldo Fonseca. Eu quero comprar o livro do Ronaldo Fonseca. Ah, legal. Tem um aqui no estoque, senhor. Estou vendo aqui no sistema que tem um no estoque. Vou procurar na loja. A pessoa não acha na loja. Tem uma diferença entre o físico, ou seja, o físico mesmo ela não acha o produto, e o lógico. O lógico é o que o sistema está informando para ela. Tá? Isso em administração de materiais e em centro de distribuição é muito comum. O controle físico dos materiais você vai fazer através do recebimento, do armazenamento e do fornecimento. Qual é o fornecimento? Beleza, recebi 1.000 munições, armazenei dentro das regras de segurança, agora uma determinada delegacia está me pedindo 200 munições. Opa, toma aí 200 munições, vou fazer o despacho, vou enviar para lá. Isso aí é a atividade de um centro de distribuição, cujas características a gente está vendo aqui, de que maneira você faz a gestão básica desse centro de distribuição. A gestão dos estoques. Né? Aqui é o ponto mais importante para a nossa matéria. Quando você fala de estoques, você está falando de tomada de decisão sobre a necessidade de reposição, sobre as quantidades e os prazos de entrega. Tudo relacionado a estoques está diretamente ligado a custos, a aumento ou redução de custos. Primeira coisa que você vai pensar, se você tem um estoque muito grande, primeiro que você usa espaços muito grandes. E espaços muito grandes custam mais. Ou custam mais porque o aluguel é mais caro. Ah, não, mas o imóvel é próprio. Tudo bem, você paga um IPTU mais caro daquele imóvel. E se você tem aquele espaço todo, não precisava só de metade, você podia vender a outra metade, né? Ou fazer outra coisa, abrir outro negócio naquela outra metade e deixar de ter aquele custo de oportunidade ali, de usar aquele bem para outra atividade econômica que ia te trazer mais retorno, tá bom? Então, quando a gente fala de gestão de estoques,
Tudo é importante, o espaço, a quantidade daquilo que você vai repor, o prazo, o tempo de reposição, o tempo de ressuprimento, são vários detalhes ligados à gestão de estoques. Aqui a gente está vendo de uma maneira ainda bem superficial, para você entender e conhecer como é que isso funciona dentro de administração de materiais. Vamos avançar aqui e vamos fazer uma questãozinha, né? Já que a gente está sabendo tudo agora de Big Mac, de Glock, de concurseiro Nutella, vamos ver se dá para fazer. Vamos ver se dá para acertar aí a questão. Já botei até, acho que é a resposta aí. A qualidade do material, quantidade necessária, prazo de entrega, preço e condições de pagamento são pré-requisitos da administração de materiais para abastecer continuamente determinada empresa com o material necessário para suas atividades. Então, olha aí, ó. Vamos ler com calma agora? Qualidade do material, quantidade necessária, prazo de entrega, preço e condições de pagamento são pré-requisitos da administração de materiais para abastecer continuamente determinada empresa com o material necessário para suas atividades. Então, vamos lá. Olha só, qualidade do material a gente falou? Falou. Qualidade necessária a gente falou? Sim. Prazo de entrega? Sim. Preço, lembra do preço econômico? Condições de pagamento são pré-requisitos da administração de materiais para abastecer continuamente determinada empresa com o material necessário para suas atividades. Sim, pessoal, é isso mesmo, né? Quando você está falando de todos esses requisitos aqui, você está falando que são atividades inerentes e de responsabilidade da administração de recursos materiais, tá bom? Então, você vê, você não precisa ter o conhecimento de cada palavra, de cada decoreba, de cada item para você acertar os temas mais conceituais. Porém, não se alegre, não fique tão feliz, porque você vai ver que tem alguns conceitozinhos que você precisa decorar, porque senão a banca vai te derrubar e eu vou te mostrar quais são já já. Vamos lá, vamos fazer mais uma aqui de preenchimento. A área de materiais ocupa-se de atividades importantes para o desempenho dos... Vamos preencher aqui. A área de materiais ocupa-se de atividades importantes para o desempenho dos processos produtivos, as opções que a gente tem, processos produtivos, processos de estocagem, processos, são só duas. Bom, quando a gente fala de área de materiais, a gente está falando de processos produtivos, né? Então já eliminamos aqui duas opções, porque o objetivo central do sistema de materiais deve ser a garantia do faturamento? Não, pessoal. A área de materiais não tem essa responsabilidade. Olha só, cuidado quando a gente fala de faturamento e a gente fala de preocupação com dados financeiros, com recursos, com a minimização de recursos financeiros, tá bom? Então, muito cuidado para não misturar. Faturamento é quanto você vendeu e aí faturou. Não quer dizer que é lucro, faturou. Tá? E não é faturar não é responsabilidade da administração de materiais. A administração de materiais tem a responsabilidade de pegar e fazer todo o fluxo de abastecimento. Então a gente já eliminou mais uma opção. Ficamos com as letras B e E. E aí, ó, vamos lendo tudo de novo. Ó. A área de materiais ocupa-se de atividades importantes para o desempenho dos processos produtivos, porque o objetivo central do sistema de materiais deve ser a garantia do fluxo de abastecimento com o, ó, agora temos aqui, menor custo possível e o custo necessário. Aqui é delicado, por quê? A gente não está falando de compra, a gente está falando nada disso, a gente está falando de administração de recursos materiais. Porém, quando a gente compra, estou falando, não estou falando da Lei 8666, nem nada disso. Estou falando da parte que interessa dentro de administração de recursos materiais. E dentro de administração de recursos materiais, você não tem que procurar o mais barato. Você não tem que procurar aquilo que é o que vai gastar menos, mas é o menor custo possível. Né? O menor custo possível. Vamos pensar no exemplo do Big Mac. De novo, o alface dele, o alface, acho que é alface crespa, né? Aquela meio
não sei o nome, não sei se é americana, deve ser a alface americana. Aí vamos dizer que a alface americana custe 10 centavos cada folhinha ali. Aí alguém oferece para eles uma alface que não é crocante, custa 1 centavo, 10 vezes menos. Ora, o cara não pode comprar aquela, porque aquela ali vai acabar com toda a essência do produto. É mais barato? É, mas não adianta, ela não resolve o mínimo que você precisa de qualidade para entregar aquele produto que você se comprometeu a vender, tá bom? Vamos lá. Desculpa, gabarito aqui é letra B, pessoal. E aqui, ó, eu coloquei um resuminho para você. Se você quiser pegar, depois pode dar um print, pode guardar aqui exatamente a explicação do que eu acabei de falar. Um dos objetivos é um preço justo, adequado, com o menor preço possível. Vamos ver agora a classificação de materiais. Aqui já começa um pouquinho a parte que a banca pode querer te enrolar, tá? Essa parte de atributos, classificação, objetivos, escopo, isso aqui é onde a banca costuma usar sigla, inverter uma com a outra e tentar te enganar, tá? Então, começa a prestar atenção agora, e eu vou chamar a atenção sua, quando você tiver que decorar as siglas e o título relacionado àquelas siglas e aqueles conceitos que a gente está estudando. Vamos ver aqui, ó. Classificação de materiais é o processo de aglutinação, palavra importante. O que é aglutinar, né? Aglutinar é unir, é aproximar, é deixar... Eu tenho aqui, ó, um tablet e um celular. Dois são itens de tecnologia. Eu vou aglutinar, vou juntar os dois aqui de um lado do estoque. E eu tenho uma caneta. Essa caneta eu vou botar aqui, né? Essa caneta é de plástico. Vou botar essa caneta aqui ao lado. Então, eu vou aglutinar de acordo com as características semelhantes, né? Smartphones, tablets, etc., tecnologia de um lado, canetas de outro lado. Eu estou aglutinando, né? E aí você pensa no seu estoque, de novo. Num cantinho eu aglutino um determinado material, no outro eu aglutino outro tipo de material. Vamos ver isso já já. Ó, classificação de materiais é o processo de aglutinação por características semelhantes e determina grande parte do sucesso no gerenciamento de estoques. Ó, aquele exemplo lá da Glock de novo. Você tem lá materiais de características semelhantes. Plástico, que é polímero, aço e um determinado tipo de metal. Então, o que for de plástico você vai botar de um lado, o que for de aço você vai colocar de outro, e o que for de um determinado metal você coloca em outra classificação, tá bom? Você vai classificar de acordo com as características semelhantes de cada um deles. E aí, quais são esses atributos? Acabamos de ver a classificação. Quais são os atributos? Isso aqui cai muito na prova, né? Você vai guardar essa sigla, FAP, AFP, você escolhe da forma como você quer gravar, mas quando falar em atributo, para tudo, pensa, atributo tem a ver com esses três conceitos que estão aqui, ó. Os atributos são atributos de praticidade, ao P, abrangência, A, e flexibilidade. Praticidade é o que está falando aí no nome mesmo, né? A classificação deve ser objetiva, deve ser prática, simples, direta. A classificação não pode ser complexa. Eu estou com 1000 itens aqui para classificar. Ora, eu não posso sair classificando, criando um monte de siglas, um monte de dificuldades para classificar aquilo ali. Eu tenho que criar um método de classificação que tenha atributos simples, fáceis de serem aplicados. Tá bom? Então, quando a gente fala de atributos, olha o que a gente está falando aqui, dos atributos, ó, a sigla aqui, ó, PAF, ou FAP, como eu gosto de falar, tá? PAF, FAP, não interessa. Você tem que lembrar que isso está ligado a atributos. Eu até botei bem em destaque aqui, porque o mais importante é você saber que os atributos estão ligados aos termos praticidade, abrangência e flexibilidade. Então, a praticidade é como o próprio nome diz, né? A classificação de materiais tem esse tipo de atributo. Tem que ser prática, tem que ser abrangente, tem que envolver custos, dados contábeis, financeiros, forma, peso. Tem várias informações que um determinado material possui. E esse determinado material tem que ser classificado de acordo com a sua abrangência.
Esse é mais um atributo da classificação de materiais. Quais são esses atributos que nós vimos até agora? Praticidade e abrangência. P de praticidade, A de abrangência. Vamos para o último, que é o F de flexibilidade. Olha aqui. O que é a flexibilidade dentro dos atributos de classificação de materiais? Né? Flexibilidade é você conseguir que diversos tipos de classificação possam conviver harmoniosamente. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que não interessa se você tem classificações distintas para um mesmo grupo de materiais. Você tem que ser flexível e entender que em determinado momento vai fazer mais sentido que um determinado material de plástico esteja junto. Lembra do armazém? Eu falei para você administrar os seus recursos materiais. Você precisa entender que esse material de plástico, uma caneta, nesse caso aqui do iPad, tem que estar junto de um material de metal, de vidro e a tela, né? Enfim, esses têm que estar juntos. Por quê? Porque na hora que eu for vender esse produto de plástico, junto com o material, eu preciso que essa produção seja mais rápida, seja mais ágil. Então não faz sentido eu deixar o plástico lá junto das canetas normais, da Bic, da Compactor, etc. E deixar, porque isso aqui é plástico, eu vou ser rígido, eu não vou ser flexível, não, eu vou ser rígido. Plástico é lá, metais aqui desse lado e plástico do outro lado. Não, nesse caso aqui, eu vou ser flexível e vou entender que por mais que sejam materiais distintos, eu posso e devo mantê-los de uma forma mais próxima dentro, por exemplo, do meu centro de distribuição, tá bom? Isso aí entra dentro da nossa gestão de estoques, dentro do centro de distribuição e, lógico, dentro dos atributos da classificação de materiais que você já sabe que são FAP. Flexibilidade, abrangência e praticidade, tá bom? Acabamos de ver. E esse aqui, ó, esse é o tipo de slide que eu recomendo que você guarde e armazene para perto da prova. Como assim armazenar para perto da prova? Tudo que você sentir que é muito provável, que cai muito, sempre é muito cobrado pela banca, você deve guardar, imprimir e colocar num plásticozinho em algum lugar que você vai ler ali 2 semanas antes da prova. Você não vai ler só 2 semanas antes da prova, você vai revisar, você vai estudar ainda aquele tema algumas vezes até chegar à prova, né? Mas o que você vai fazer? Você vai guardar aquilo ali para garantir o seguinte: bom, isso aqui cai tanto que eu não posso errar. Então eu tenho que ler e deixar na minha memória de curto prazo. Quando estiver chegando perto da prova, esses temas aqui eu preciso ler porque a chance de cair é muito grande e não posso errar porque é uma questão muito fácil. Porém, mesmo sendo fácil, se você ficar meses sem ver, você vai errar porque você vai cair na pegadinha que a banca, no lugar de atributo, ela vai botar outro nome, vai botar objetivo, vai botar outra definição e vai botar o FAP no meio. E você vai ver, FAP, acertei. E você não se ligou que estava ligado a atributos, tá bom? Então faça isso aí, vale muito a pena e vai te ajudar na hora da prova. Vamos fazer mais uma questãozinha aqui, ó. Classificação consiste no agrupamento de materiais de acordo com características semelhantes. Ora, a gente viu agora há pouco o termo aglutinação, né? Aglutinar, agrupar, são sinônimos. Isso aqui está correto, é isso mesmo. E não tem maiores dificuldades nessa questão se você pegou aquele conceitozinho que a gente falou agora há pouco. São atributos para a classificação dos materiais a abrangência, a confiabilidade, a flexibilidade, a variabilidade e a generalidade. Atributos, a gente acabou de ver os atributos. Os atributos são 3 letras. Se são 3 letras, aqui já tem coisa a mais. A abrangência está dentro? Tá dentro. Confiabilidade, nem tem aqui, ó. Flexibilidade está dentro. Variedade está dentro. Generalidade está dentro? Não. Então, essa questão está errada. Pessoal, tem mais algumas questões para a gente fazer. Vamos fazer uma pequena pausa agora, a gente volta na sequência, continuando com a parte de conceitos iniciais de administração de recursos materiais, com mais algumas questõezinhas, mais alguns tópicos, e a gente volta aí no próximo bloco.
Fala pessoal, meu nome é Ronaldo Fonseca, estou aqui para a parte 2 de administração de recursos materiais e seus conceitos iniciais. Agora a gente vai fazer mais uma questãozinha, né? Vamos fazer mais um exercício dentro dessa parte de conceitos bem introdutórios, bem iniciais, mas que são cobrados em concurso, como eu estou mostrando aqui para você, tá? Vamos lá para essa questão aqui, ó, bem direta, bem objetiva, falando de abrangência, flexibilidade e praticidade, são atributos para classificação de materiais. Ora, exatamente o que a gente vem estudando aqui, ó. Praticidade, abrangência e flexibilidade são atributos da classificação de materiais. Portanto, a questão está corretíssima. Vamos ver mais uma. A abrangência, vamos ver mais algumas, na verdade. A abrangência, um atributo para a classificação de materiais. Opa, peraí, vamos por parte, né? A abrangência é um dos atributos? É um dos atributos. Consiste nos modos diretos e simples de classificar os materiais. Modos direto e simples de classificar os materiais é um dos atributos, sim, mas é o atributo de praticidade. Não é o atributo de abrangência. Então aqui eles já começam, né, a brincar um pouquinho com você. Quando você fala de abrangência, vê o nome já dava para você matar, porque algo que é direto e simples não é abrangente, nunca é abrangente, né? Você, para ter a abrangência na classificação de materiais, no atributo abrangência, né, você tem que olhar dados como custos, dados contábeis, dados financeiros, a forma, peso, dimensão. Por quê? Porque tudo isso aqui interfere lá na administração do recurso material dentro do estoque, né? Se você vai ter um material que é muito grande para armazenar, você vai precisar de um espaço muito maior, um custo maior, vai envolver dados, informações financeiras, contábeis, toda a parte de peso, de dimensões daquele produto em si, e por aí vai. Por isso que a gente está falando do atributo abrangência e não do atributo praticidade. A questão aqui estaria certa se estivesse falando do atributo praticidade. Mas como falou de abrangência, está errado. Vamos ver mais uma? Aqui eu botei um resuminho para você, ó. Se você quiser ver com mais calma, é o que eu acabei de falar, acabei de escrever aqui. Mais uma. A abrangência é um atributo... essa aqui é a mesma, está errada. Classificar materiais é um ato de agrupá-los segundo a forma, a dimensão, o peso e o tipo, respeitando-se sua natureza e eliminando-se qualquer confusão. Né? E aqui, ó, quando a gente fala de agrupar, a gente está falando da mesma coisa que aglutinar. Ronaldo, mas aqui você acabou de falar de forma, dimensão, peso, né? Isso aqui não é um atributo, isso aí pode ser entendido como atributo, o atributo abrangência, mas a questão não está falando disso. Né? Você começa a entender agora que você está em algo maior. Você saiu do conceito de administração de recurso material, depois você foi entendendo como é que funciona a administração de recursos materiais e conseguiu compreender de que forma você vai ter alguns atributos aplicados a ele. Porém, tudo isso é administração de recursos materiais. E o que a questão está falando? Ele está falando que quando você classifica materiais, você usa a grupa de acordo com forma, tá certo, tá? De acordo com dimensão, de acordo com peso. Se falasse ainda de forma prática, de forma direta, estaria tudo certo. Por mais que ele não estivesse falando de atributo, porque o objetivo da questão aqui foi ampliar um pouquinho o conceito sem falar de atributo. A questão está correta. Os objetivos da classificação de materiais são catalogação, simplificação. Isso aqui a gente vai ver daqui a pouquinho. Depois eu volto nessa questão. Os materiais podem ser classificados como em materiais de estoque, mais uma definição, tá? Não é tão cobrada, mas é importante você saber. Em materiais de estoque e materiais de não estoque. Os materiais de estoque, naturalmente, demandam ressuprimento e controle muito mais direto, muito mais forte, e os materiais de estoque, de não estoque, não, tá?
Basicamente é isso que você precisa saber agora. A classificação quanto à aplicação. A gente está vendo vários tipos de classificação dos recursos materiais. A classificação quanto à aplicação. Você tem matérias-primas, materiais em processamento, materiais semi-acabados, materiais acabados e os produtos acabados. Pensa no seguinte, ó. Quando você está produzindo alguma coisa, né, vamos pensar aqui no caso do Big Mac. De novo, exemplo bem esdrúxulo, bem bizarro aqui, ó. Plantação, o pé de alface. Né? Então, a matéria-prima foi o pé de alface. Vamos dizer que o material em processamento seja o alface colhido, né? Está sendo processado agora. Aí aqui, ó, o alface tratado. Tem todo um processo, né, para aquele alface chegar até a nossa mesa. E aí, aqui era o pé de alface, que era a matéria, não sei nem se fala pé de alface, mas eu sei que tem um molho de alface lá no mercado, né? Vamos lá, coisa de homem, a gente não sabe, mas eu acho que é pé de alface. Materiais acabados. O alface pronto para o consumo, tratado, lavado, já separado. Não, separado não. Alface pronto. E aqui o produto acabado seriam pequenos saquinhos. Pequenos saquinhos com alface. Que é o próprio produto, né? Pensa de novo, vamos lá. Pensa agora da mesma forma aqui numa canetinha, né? Qual é a matéria-prima da canetinha? O que forma a tinta daquela canetinha? Aí depois você vai colocar em processamento, você vai botar um invólucro ali, alguma coisa protegendo aquela caneta. Não é nem não é nessa parte de fora aqui ainda, é aquela parte interna da canetinha, o plásticozinho. Está em processamento. Depois você vai ter ele semi-acabado, você já colocou a casca de fora da canetinha. Depois você tem o material já acabado, que ele já está praticamente pronto até você chegar à canetinha propriamente dita. Tá? Então, isso aqui é a classificação quanto à aplicação dos materiais. O que você precisa saber? Ninguém vai te pedir exemplos disso daqui, não é assim que é cobrado em prova, mas você precisa conhecer esses termos e é isso que eu quero que você saiba aqui hoje. Outra classificação, que é quanto à importância operacional. A teoria traz aqui, a doutrina traz a classificação de material X, Y e Z. Materiais X são materiais de pouca importância. Por quê? A empresa tem um material que pode substituir. Pode substituir facilmente. Quer ver? De novo, exemplo da caneta. Caneta é um material X. Eu preciso de caneta para eu trabalhar na minha empresa. Não tem jeito. Todo mundo tem que ter caneta para trabalhar, porque a gente recebe lá na gestão de estoques, a gente recebe material, a gente tem que assinar os controles, as notas fiscais. Todo mundo precisa de caneta. Porém, é um material X. Por que é um material X? Porque eu posso não ter a BIC, mas eu posso ir na esquina comprar a Compactor. Tá? Agora, no exemplo dentro da indústria. Eu tenho eu tenho produção de carros. Vamos dizer que pneu seja um material, vou dar um exemplo aqui, material X. Por quê? Porque eu tenho pneu da Pirelli, da Firestone, da Goodyear, eu tenho várias marcas que podem me suprir caso alguma delas deixe de me atender. Tá? Então, eu poderia considerar, nesse caso, que o pneu de um carro seria um material X. O material Y, ele tem uma importância média. Por quê? Porque pode ou não ter um material que o substitua dentro da empresa. Então, não é certo que você vai ter um material que vai substituir. E o material Z, ele é muito importante na sua linha produtiva e não tem nenhum outro material que vá substituí-lo. Então, vamos pensar aqui em joias, né? Folhados, essas coisas assim. Vamos dizer que você tem uma loja, uma fábrica que produza prata, brincos de prata, etc. Ora, o material Z da sua fábrica é a prata.
Você pode faltar de tudo, mas não pode faltar a prata, né? É um material mínimo ali e fundamental para que você funcione. Então, X, Y, Z em ordem de importância. Questãozinha, na classificação X, Y, Z, os itens da classe X são considerados de baixa criticidade para as atividades a eles relacionadas, enquanto os itens da classe Y são considerados de média criticidade e os de classe Z de alta criticidade. Foi o que a gente acabou de ver aqui, ó. Troca criticidade por pouca importância, média importância e muita importância, e você tem a resposta como resposta correta dessa questão. O material de estoque, lembra que a gente falou agora há pouco? Material de estoque, de não estoque. Não estoque. Não tem ressuprimento automático. Por quê? Quando a gente fala de material de estoque, se ele é um material de estoque e ele é importante, ele tem que ter um ressuprimento automático. Acabamos de falar da prata aqui. Ora, se eu preciso de prata para a minha máquina funcionar e para eu produzir o meu produto, eu tenho que ter ressuprimento, ou seja, eu preciso receber novos suprimentos de prata de forma periódica e de forma que não interrompa a minha produção. Linha de produção do Big Mac de novo. Ora, não posso perder nenhum daqueles itens lá, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e um pão com gergelim, porque se um deles faltar, paro a minha máquina de produção de Big Mac. Então, o ressuprimento é automático, de acordo com a demanda, com o consumo, enfim. Tá? O que você precisa saber agora? O material de não estoque não cai tanto, mas é bom que você conheça esse conceito. Não tem ressuprimento automático e dependem de pedido, né? Por que dependem de pedido? Se ele não é tão importante assim, ele pode deixar isso de uma forma manual, com uma pessoa fazendo esse tipo de controle. A pessoa vai monitorar os volumes de estoques e vai fazer o pedido quando for o caso. Já o material de estoque que é fundamental, geralmente o pedido já é startado automaticamente quando você chega num determinado nível no seu estoque. Você não faz nada, aquilo já vai direto para o seu fornecedor, ele já sabe o que você precisa, você já sabe o tempo que vai levar para entregar, aquele pedido é feito de acordo com todos esses prazos, de acordo com todas essas necessidades. Tá? Já no material de não estoque, isso não acontece porque são materiais que não são fundamentais para a sua produção. De novo, o exemplo da canetinha lá. Você vai ter estoque de caneta para o seu pessoal administrativo na sua empresa, mas isso não é nada fundamental para a sua atividade fim. Classificação de materiais, pessoal. Aqui também é outro tema que a banca costuma tentar te pegar. Tá? Vamos ver aqui quais são essas classificações e qual o escopo dessa classificação de materiais. Primeiro, você tem que entender isso aqui, ó. O que é entender? Entender que eu estou falando é memorizar, que você vai conhecer a catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. Tá? Entendeu isso aqui? Ah, beleza, agora eu entendi essa parte da matéria. Tranquilo. Então, se eu entendi isso daqui, eu vou conseguir avançar. Por quê? Ó, calma. Antes da gente avançar, muitas vezes você resolve a questão com esse tema aqui, com esse entendimento, né? O escopo da classificação de materiais, as fases referentes ao escopo da classificação de materiais, os objetivos da classificação de materiais são catalogação, blá, 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 e ele vai elencando para você, e às vezes ele pega e pula um, ou ele inventa um, como a gente já viu acontecer aqui. Tá? Então, vamos ver aqui, ó, a definição dessas etapas. A catalogação. Catalogar é o seguinte, você tem lá de novo 1000 itens e você precisa ter um catálogo, uma lista. É isso, como o nome faz. Catalogar, vamos pensar, eu estou no meio de um estoque aqui, no meio de um grande depósito e eu tenho 1000 materiais diferentes, eu preciso organizar de alguma forma. Lembra que a gente falou de agrupar, de aglutinar aquilo que tem características semelhantes? Aqui a gente está começando a fazer esse tipo de trabalho, né? E o primeiro trabalho é catalogar. Se eu tenho um monte de coisa, eu vou pegar esse estúdio aqui para catalogar para vocês agora. Eu tenho, ó, uma estante
uma mochila, 4 cadeiras, um púlpito, uma tela, 3 câmeras, um ar-condicionado, 2 cadeiras, 4 monitores, 5 microfones, mesas de som, mesas de vídeo, placas de vídeo, cabos RCA, interruptores, extintor de incêndio. Extintor de incêndio não tem não, hein, cara? E aí, se pegar fogo aqui? Ó, anota aí, hein? Tem um sprinkler aqui e tal, mas vamos providenciar aí. Não, brincadeira. Tem extintor de incêndio, tem suporte da TV, enfim, você viu? Já listei aqui uns 10, 15 itens rápido. Eu estou catalogando esses itens. Eu não estou agrupando por características semelhantes, não estou fazendo nada disso ainda. Eu estou apenas catalogando tudo. E a primeira etapa é a catalogação. Avançando aqui para simplificação. Ora, vocês viram que eu falei uns 15, 20 itens agora, né? A simplificação, ele vai tentar reduzir a diversidade de itens em estoque que se destinam ao mesmo fim, né? Então, se você tem mais de um item que é empregado para a mesma finalidade, você vai incluir na categoria, no catálogo de apenas um deles, né? O que é isso aqui? Falei para vocês que eu tenho 4 cadeiras, depois eu falei que tem mais 2, ou seja, são 6 cadeiras aqui dentro. Eu cataloguei 6 cadeiras. Só que 4 cadeiras são cadeiras sem apoio, sem suporte para os braços. Então eu já estou vendo que são 4 aqui e 2 ali. Cataloguei de forma separada. Quando eu faço a simplificação, né, ao invés de botar 2 sem braço, 4 com braço, ou o contrário, né, 2 com braço e 4 sem braço, eu vou fazer o seguinte, eu vou simplificar. Eu vou botar cadeiras, são 6 cadeiras. Né? Eu não vou entrar no detalhe de que tipo de cadeira é aquela ali naquele momento. E aí, depois que eu faço a simplificação, eu catalogo, simplifico, eu vou padronizar, eu vou especificar. O que é especificar? Especificar é ser específico, ser detalhista ao extremo, ou seja, eu vou identificar todas as características do produto. Quando eu faço a especificação, eu tenho uma outra preocupação, né? Que outra preocupação é essa? A preocupação agora de ter o máximo de informações possíveis sobre aquele item. E aí eu vou botar cadeiras com 5 rodinhas, cor preta, sem apoio para a cabeça, com suporte para os braços, de poliuretano. A outra cadeira, pés de metal, suporte para os pés, apoio para as cabeças. Eu vou fazer uma identificação, uma especificação de tudo aquilo que tem no meu material. Ronaldo, para que isso é importante? É importante porque muitas vezes a banca vai colocar para você todos aqueles passos, todas aquelas etapas, e ele vai querer saber se você sabe a diferença entre catalogar e especificar. Dificilmente ele vai colocar todos os conceitos numa mesma questão, porque ficaria muito grande. Mas ele vai colocar, sim, o conceito de catalogação misturado com o conceito de especificação, e aí ele vai tentar te derrubar nisso. Por isso que você precisa entender na tua cabeça, se você entender o conceito, catalogar é pegar uma lista grande e fazer uma lista grande. Depois que eu catalogo, eu consigo fazer uma simplificação, eu vou unir os itens, né, para ter uma lista, ao invés de 1000 itens, eu vou ter 100 itens. Eu vou colocar ali as similaridades, né, juntas, numa mesma lista. Então, eu estou simplificando aquele meu catálogo. E eu tenho que ter também uma especificação, uma identificação de cada um dos produtos. A câmera é 4K, a câmera tem uma resolução de tanto, ela tem uma abertura angular de não sei o que, ela tem não sei quantas, a capacidade da bateria, enfim, tudo isso tem que ser especificado dentro da sua administração de materiais. Eu estou pegando um exemplo de estúdio, né? Mas a gente está falando de administração de recursos materiais. Vamos voltar naquele exemplo da polícia. A gente está falando da polícia antes, né? Então, a polícia, a pessoa vai lá, vai fazer toda a gestão dos materiais, de toda a área operacional, vai comprar munição. Ora, ele comprou 1000 munições, lembra do meu exemplo? Comprou 1000 munições, legal, só que essas 1000 munições têm vários calibres diferentes ali. Calibre 380, 38, 22, calibre para treinamento, calibre para
prática, calibre para uso efetivo, enfim, tem vários tipos ali dentro. Ele precisa especificar qual é a gramatura, qual é o calibre, né, qual é a marca que produziu, enfim, ele precisa saber tudo aquilo ali, porque ele não vai, na hora que uma delegacia lá do interior vira para ele e fala, manda as 200 munições. Opa, mas espera aí, aquela delegacia usa que tipo de armamento? Para qual armamento que ele pediu? Aí ele vai ter que ir em cada uma daquelas organizações e ele, através da especificação, ele consegue agilizar isso daí, tá bom? Através da identificação. Mais as 3 últimas etapas. A normalização. A normalização é aquilo que a gente faz, inclusive, quando a gente termina a faculdade. O TCC, né? O TCC é cheio de normas ABNT. É isso aqui, a normalização. Se você tem um determinado produto, por exemplo, em que esse produto seja regido por algumas normas, vamos falar de produtos médicos, né? Produtos médicos, por exemplo, eu sou auditor fiscal, né? Então, às vezes, eu tenho que fazer algumas inspeções em algumas empresas, assim, totalmente diferentes da minha realidade. Então, uma vez eu fui numa empresa da área médica, né? E aí, essa empresa da área médica, ela não tinha conseguido um alvará de funcionamento da Anvisa, isso aí o dono lá me explicou no dia, porque ele não tinha seguido algumas normas técnicas de segurança de armazenamento de medicamentos e de produtos médicos em geral. Então, se ele não seguir aquela climatização, aquela distância entre as estantes e toda a organização daqueles materiais médicos, ele não recebe o alvará de funcionamento por parte da Anvisa, né? Que é a agência que regula isso. Então, você vê, quando você está falando de recursos materiais, pode ser qualquer coisa. Estou dando mais um exemplo para você agora, de recursos médicos, né? De recursos materiais, mas que são produtos médicos, hospitalares e até mesmo remédios. Tudo isso daí fica abaixo precisa seguir algumas normatizações. E é isso que a normalização, ou seja, de norma, quer dizer, né? Então, você vê que um produto, um recurso material, ele tem que estar catalogado, simplificado, especificado, identificado, normalizado e padronizado. O que é padronizado? É a uniformização do emprego do tipo de material. Facilita o diálogo com o mercado, facilita o controle, o intercâmbio de peças sobressalentes ou demais materiais de consumo. Peças, cartuchos, impressoras, bobinas de fax, por aí vai. Você padroniza o tipo de material que você precisa. E é isso que está falando aqui, né? Ao invés de falar do cartucho, Epson, tal, você padroniza para cartucho compatível com a impressora H2345, que pode ser um cartucho genérico, pode ser um cartucho da Epson, pode ser um cartucho de uma outra marca que também forneça, mas você tem uma padronização. Ao invés de você ter o código lá daquele cartucho da Epson, você vai padronizar para aquilo que sirva para aquela impressora em específico. Por isso que ele fala aqui, ó, em material, inclusive sobressalente, para você ter o intercambialidade de sobressalente ou demais materiais de consumo. E por fim, porém não menos importante, a codificação. O que é a codificação? A codificação é a atribuição de uma série de números ou letras a cada item de material, né? E aí você vai gerar um código que vai representar as características do item. Cada item, assim, terá um único código. Isso é muito comum, quem já trabalhou em fábrica, indústria, ou até em lojas, você tem código para os produtos, né? Se você entrar aí na americanas.com e for procurar uma geladeira, você vai ver que em algum momento tem código do item, né? Vai ter um código do item que vai identificar aquela geladeira. E aquele código vai ser sempre usado daquela mesma forma, daquela mesma maneira, de maneira a facilitar a identificação com aquele recurso material. Tá bom? Vamos ver como isso aqui cai em prova? Vamos lá. Um sistema de classificação eficaz deve abordar as seguintes etapas. Olha aí o que eu te falei. Você tem aqui vários e vários itens
que você responde simplesmente sabendo isso aqui. Lembra que eu falei? Muitas questões vão te pedir só isso daqui. Então vamos ver. O sistema de classificação eficaz deve abordar a identificação? Identificação, pessoal, vamos ver aqui, ó. Lembra que eu botei aqui, ó? Especificação e identificação. Tá certo, né? Identificação. Um sistema de classificação eficaz deve abordar a simplificação? Opa, falamos muito da simplificação. Olha ela aqui, ó. A simplificação. A codificação, acabei de falar da codificação, exemplo da geladeira aí. A normalização, as normas, lembra lá que eu falei dos remédios, produtos de medicina e etc., que seguem algumas normas técnicas? Beleza, você está seguindo normas técnicas. Está dentro do quê? Do escopo da classificação de materiais, dentro dos objetivos de classificação de materiais. A padronização tem a ver com isso aqui também? Tem, a padronização também está correta. E a catalogação? O que ele fez aqui? Ele colocou todos os itens, mas fora da ordem que a gente viu aqui na aula, né? Porque o primeiro normalmente é você catalogar tudo e depois você vai do geral para o específico, tá bom? Então, questão fácil. Ó, calma, não fica chateado. Ah, Ronaldo, eu fiquei com dificuldade de fazer a questão, eu errei, você fica falando que é fácil, né? Tem aluno que fica chateado quando a gente fala que a questão é fácil. Mas você não tem que ficar chateado, você tem que ficar alerta. Se o professor está falando que a questão é fácil, ele está dizendo o seguinte, essa questão cai muito e você não pode errar. Ah, eu errei, o professor falou que é fácil, eu chorei, eu fiquei triste. Não, você vai olhar assim, cara, eu não posso errar essa questão. Se ele falou que é fácil, é porque essa questão aparece muito. Ou essa questão não pode ser desperdiçada no dia da prova, tá? Tem questão que a banca vai surtar, vai viajar, vai inventar um monte de coisa, você nunca vai ter visto em lugar nenhum na sua vida, vai aparecer na sua prova, vai acontecer. O normal é que aconteça isso. E aí, beleza, todo mundo vai errar junto. Agora, essas aqui não. Quem vai passar vai acertar esse tipo de questão. Você vê, ela não pede nada, só pede que você decore 6 etapazinhas ali, né, referentes ao escopo da classificação de materiais, tá? Vamos embora, vamos lá. Última questão desse bloco. A primeira fase do processo de classificação de materiais é a catalogação, né? Então, tá certo? Tá. Então, para você não perder isso da mente, não esquecer, vamos pegar e vamos rever com essa minha letra linda. Catalogar. Você vai simplificar, vai especificar ou identificar, né, pessoal? Vai normalizar, vai padronizar e vai codificar. Agora as bolinhas e pronto. Terminamos aqui mais um bloquinho de conceitos iniciais de administração de recursos materiais. Falou? Voltamos em breve com mais uma aula aí. Vai estudando aí. Abraço. Fala pessoal, meu nome é Ronaldo Fonseca, estou aqui para a gente falar sobre classificação ABC, conceitos iniciais de classificação ABC, para você que tem medo dessa matéria, medo desse tema e foge disso daqui, né, de forma desesperada quando você vê e sem razão, tá? Minha ideia é mostrar para você que não tem razão, não tem motivo para você fazer isso,
para você fugir desse tema que vai garantir a sua aprovação no seu concurso, porque é um tema cobrado, um tema simples, um tema fácil, é simples, é tranquilo sim, e você vai ver que eu vou te mostrar isso aqui nessa aula de maneira bem light, bem introdutória, para você não ter nenhum tipo de receio em estudar classificação ABC. Sabe por quê? Porque você usa a classificação ABC no seu concurso público. Vamos pegar um edital. Eu peguei o edital, tem 10 matérias. Primeira coisa que você faz, peso, o que tem mais peso, o que tem maior número de questões, o que você vai priorizar nos seus estudos. Aí você olha lá que 4 matérias representam 60% dos pontos. 4 matérias representam 60% dos pontos, né? E tem outras 6 ali brigando. Tem uma que só vale 5%, outra vale 10%, outra vale 15%. Mas, 4 matérias juntas valem 60% dos pontos. Cara, eu vou ter que priorizar essas aqui. Vou abandonar as outras? Não. Mas eu vou ter que dominar essas 4, porque aqui tem a maior parte dos pontos da prova. É disso que fala a classificação ABC. Você já sabe classificação ABC. Você já faz a classificação ABC nos seus estudos. Né? Você está estudando administração de recursos materiais, eu vou estudar mais essa parte da curva ABC, da classificação ABC, porque isso cai muito mais do que lote econômico de compras. Né? Isso aqui cai muito mais, então eu vou estudar mais. Né? A parte introdutória cai bastante, então eu vou estudar. Vou pegar aqueles temas introdutórios lá, flexibilidade, abrangência, praticidade, os atributos, e eu vou decorar, porque aquilo ali tem uma probabilidade muito grande de cair, então eu não posso perder aqueles pontos. Você está fazendo dentro da própria matéria uma classificação ABC também. Né? E aí, da onde que veio essa história de classificação ABC? Né? O Vilfredo Pareto, na Itália, muito tempo atrás, aqui ó, vamos ver essa historinha aqui, muito tempo atrás, ele criou um estudo sobre renda e riqueza, e ele observou que 20% da população concentrava a maior parte da riqueza. E daqui que veio a famosa história do 80-20. Né? 80-20 está exatamente aqui. Muitas vezes, geralmente, 20% dos seus esforços vão representar 80% dos seus resultados. Ficou claro isso? Bom, como assim? 20%, 80%? Esse número não é exato, esse número não é preciso, esse número varia, mas quando você entende dentro do seu próprio edital que tem alguns pontos, né, o que é o que a gente faz na direção geral, na direção inicial, tem alguns pontos em que você tem que ter mais atenção, por quê? Porque aqueles pontos sempre caem nas provas de concurso, você está aplicando a teoria de Pareto, está aplicando o 80-20, ou Pareto, como as pessoas, tudo é a mesma coisa. E a classificação ABC vem exatamente isso daqui, numa necessidade de que as empresas organizassem os seus custos e suas vendas também de uma forma prioritária, de acordo com a sua demanda, os seus custos e a sua perspectiva de receita. Traduzindo, ora, se eu vendo mais, eu tenho uma... Vamos pegar um exemplo de novo do McDonald's. Eu tenho lá uma loja do McDonald's. Ora, o que eu vendo mais é Big Mac, né? O que mais eu vendo é Big Mac. Eu sei que quando eu for fazer minha gestão do estoque, não podem faltar os produtos Big Mac. Não pode faltar de jeito nenhum, porque aquilo ali é que move o meu negócio. Macfish, cara, ninguém compra Macfish. Macfish eu perco um monte lá, porque fica estragando. Quando não é Semana Santa, tá lá quem é que pede Macfish. Ninguém quase pede Macfish, né? E aí, qual será o percentual da minha receita de Macfish? 0,5%? Por aí, talvez? E de Big Mac? Uns 60% do meu faturamento vem de Big Mac. Tá? Você vê, não é 80-20. Mas aí você pega uns 2 ou 3 produtos a mais ali, um quarteirão e um cheddar. 80% do faturamento do McDonald's vem de um catálogo de 3 produtos. Só 3 produtos. Né? Aí vamos chutar aqui agora que o McDonald's tivesse 60 produtos. 60 não, bota 15 produtos. Só tivesse 15 produtos. 20% dos produtos daria o quê? 3 produtos. Big Mac,
o quarteirão e o cheddar, né? Então, estou botando número, talvez você esteja se enrolando, mas o que eu quero só que você entenda agora, não se preocupe com o número, né? E é esse o medo que as pessoas têm dos números, das contas. As contas são de percentual, pessoal, e são muito tranquilas, tá? Muito tranquilas mesmo, e eu vou ajudar vocês nisso daqui. O que você precisa saber é pouquíssimos produtos representam por muito do faturamento, ou pouquíssimos produtos representam por muito dos custos do seu estoque, da sua armazenagem. E é disso que trata a classificação ABC quando a gente está estudando dentro de recursos de materiais. Olha aqui, ó. Vamos pegar essa classificação aqui que você precisa saber. A gente usa a classificação ABC aqui na nossa matéria para o planejamento e controle de estoques. Você também vai ver esse nome, de curva de Pareto. E ela baseia-se no princípio de que a maior parte do investimento em materiais está concentrada em um pequeno número de itens. Foi isso que eu acabei de falar. Você vai ver, ó, que são 3 classes, né? E esse número varia um pouco. Tem classe A, classe B e classe C. A classe A, quando a gente está falando de classe, a gente está falando de quantidade de itens versus representatividade do investimento. Olha só, a classe A ela tem de 15% a 20% dos itens, ou seja, um pequeno número de itens que consomem 80% a 85% do investimento. Vamos pensar nisso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, pessoal. Vamos pensar no exemplo do Big Mac. Vem aqui para mim. O que você acha que é mais caro? Ó, 2 hambúrgueres, alface, queijo, molho especial, cebola, picles e o pão com gergelim. Eu estou chutando aqui, mas eu acho que o mais caro são as 2 carnes. Então, se você pensasse no Big Mac, a classe A, né? Você vê só um item ali, de um total de uns 10 mais ou menos, um item, que é a carne, ele representa provavelmente a maior parte do investimento na produção daquele produto, né? Então, você nota de cara que a classe A é só um item nesse caso, ou seja, são poucos itens, carne, mas ele representa muito do seu investimento, tá? Olha lá, ó, 15% a 20%. Esse número varia, esse número não é exato. Por isso que aqui você tem 30% a 40% na classe B. 30% a 40% da classe B, 30% a 40% dos itens. Aqui que o pessoal se enrola, 2 itens. E a classe C tem cerca de 50% dos itens. 2 itens, tá bom? E aqui eu botei um pequeno resuminho para você, ó, um macete. Se você ficar na dúvida, grava assim, ó, A, B, C. Qual é a ordem? 2, 3, 5. O que é isso, Ronaldo? A, B, C. A, classe A, 2 de 20%, 3 de 30% e 5 de 50%, tá? A, B, C, 2, 3, 5, e você tem a ordem e a sequência dos percentuais. Só para você não se enrolar, né? Quando você percebe isso daqui, você só tem que pensar assim, é classe A, cara, classe A. O que é classe A? Quem tem mais dinheiro, né? Classe A tem mais dinheiro. Ora, classe A, por que classe A é só 20% então? Porque 20% está relacionado à quantidade de itens. São poucos itens, mas que consomem muito. É aí que muita gente se enrola. Ah, é classe A, então deve ser 80%, 50%. Não, classe A é porque você tem poucos itens, 20% em média, que consomem muito do seu dinheiro, tá? Lembra do exemplo da carne de novo que eu acabei de falar. Por isso que eu quero que você siga essa ordem aqui. A, B, C, começa do menor, vai aumentando, 2, 3, 5. Seguindo, vamos fazer mais um detalhamento disso daqui. A curva ABC, dentre outras utilidades, pode ser utilizada para, como, né? Parâmetro de informação sobre a necessidade de aquisição de mercadorias, identificar o giro dos itens e o nível de lucratividade. O que é o giro dos itens? O giro dos itens é conseguir identificar todo aquele processo que o produto leva da entrada até a saída do seu estoque. Ah, eu estou vendo que o estoque está girando muito, ou seja, está saindo muito rápido.
Então a curva ABC me ajuda a facilitar na identificação desse giro, né? Aí eu comprei hoje, semana seguinte, aquele produto que entrou já saiu. Então tá muito rápido. Ou comprei hoje e tá demorando a sair. Por quê? Eu produzo carros. Vamos ver o exemplo de carros já. Eu produzo carros. Então, fala 2 carros daí da GM para mim, o Onix e Cobalt. Gabriel não me ajudou não, eu que lembrei. O Onix e o Cobalt. Aí eu tô vendo que eu tô produzindo muito, vendendo muito Onix. E Cobalt eu não tô produzindo, não tô vendendo muito. Por quê? Eu tô vendo que os itens relacionados, né, ao Cobalt, por exemplo, o motor do Cobalt está saindo pouco, está girando pouco. Então eu já vejo pela própria curva ABC que aquele custo do motor que é alto, ele já vai me chamar a atenção. Então eu vou perceber, ora, não estou vendendo muito Cobalt. E o giro do motor do Cobalt está levando 1 mês. E o do Onix está levando 1 semana, ele está saindo mais rápido, eu estou produzindo mais. E a curva ABC vai te ajudar nessa realocação e nessa determinação de prioridade, tá bom? Definição dos recursos financeiros, exemplo que eu acabei de dar agora também, investidos na aquisição de estoques. Identificação dos itens de maior importância, que são normalmente o de menor número. Pessoal, cuidado, né? Você vê que esse tipo de matéria não é uma matéria exata, não é uma ciência perfeita. Olha só, identificação dos itens de maior importância, que normalmente estão em menor número. Normalmente. Então não tome isso como uma verdade absoluta, sempre vai ser. Pode ser que a questão te apresente um determinado produto que ela crie, em que você tem um volume grande e que consuma muito, né? Não sei nem criar um exemplo desse para você, mas você pode ter um determinado produto que tem muitos itens e aqueles muitos itens é que tem um custo maior na produção, tá? Mas a regra é você seguir isso aqui, ó. A regra é você seguir essa tabelinha, você entender esses percentuais que aqui estão. E se você entender isso aqui, você vai resolver 99% das questões com o pé nas costas, tá? Não complica aquilo que não é complicado. E cuidado com os bloqueios aí de curva ABC, porque todo mundo fica falando que é difícil, que é complicado e etc. Aqui a gente está falando de classificação ABC. O que é um pouquinho mais enrolado? É a curva ABC, tá? Praticamente não cai em concurso. O que você precisa saber é a classificação ABC e de que maneira ela é feita para os itens de classe A, classe B e classe C. Entendeu essa diferença entre quantidade de itens e o valor envolvido naquela relação? Beleza, você está bem, você está feito, você vai acertar muitas questões. Quer ver? Vamos ver essa daqui, ó. A classificação ABC, fundamentada nos estudos de Vilfredo Pareto, tem o objetivo de definir os itens de maior valor de demanda. E aí, tá certo ou errado? Vou deixar um tempo para você pensar. E aí eu vou anotando aqui algumas coisinhas para você, ó. Aí pensando aí. Olha só, vem comigo aqui, ó. A classificação ABC tem o objetivo de definir os itens de maior valor de demanda. Galera, isso aí está correto, né? E aí o que é importante você saber? Né? A curva ABC leva em consideração valores e quantidade, ou seja, o investimento feito e a quantidade de itens envolvidos. O que é a demanda? Demanda é aquilo que é requerido. Qual é a sua demanda hoje? A sua demanda é para uma aula de administração de recursos materiais. Você tem essa demanda, essa necessidade, esse pedido, e eu estou te ofertando essa aula aqui agora, tá? Então, a demanda, o objetivo de maior valor de demanda eu estou no verão. Qual é o item que tem maior valor de demanda geralmente? Sorvete, picolé, por aí vai, né? Tem uma demanda muito grande. E aí eu vou definir aqui, ó,
qual o valor e a quantidade, o investimento que eu preciso fazer para suprir aquela demanda. Então, se eu tenho uma fábrica que vende sorvete e bananada, né, eu vou olhar assim, cara, agora estou em janeiro, Brasil, verão, 40 graus. O que eu vou fazer em janeiro, todo janeiro de todo ano? Eu vou parar, eu vou diminuir meu investimento em bananada e vou focar na parte de sorvete, tá bom? Essa é a ideia, você conseguir, através da curva de Pareto, identificar, através da demanda também, como você vai alocar melhor os seus recursos. Vamos fazer. Opa. Aqui eu botei aqui, ó, câmera versus púlpito. Né? O que é isso aqui? Câmera versus púlpito. Quando a gente está falando de valor, de quantidade, né? De novo usando o estúdio como uma administração de recursos materiais, esse estúdio aqui. Eu escrevi aqui, ó, câmera versus púlpito. A câmera tem um valor bem alto, milhares e milhares de reais aí para você comprar uma câmera. O púlpito, que é esse aqui, ó, é baratinho, deve ser uns 200, 300 reais, né, de acrílico. Muito mais barato do que uma câmera, né? Se você pensasse assim, classificação A, B, C, você ia olhar o quê? Você ia ver que a câmera estaria facilmente classificada como A e o púlpito como C, dentro de um estúdio. Por quê? A câmera é aquele item mais importante, mais caro, depois tem mesa de áudio, um monte de equipamento aqui, né? E aí esses equipamentos também são caros, mas não são tão caros quanto a câmera. Então esses outros equipamentos ficariam ali como classificação B. A classificação A, lembra, um itemzinho, uma câmerazinha representa, sei lá, 30% dos custos do estúdio. 70%, 80% dos custos do estúdio, uma câmera. Já os outros itens todos somados vão representar ali bem menos, tá? Bem menos do que todo o total investido. Então você vê poucos itens com uma representatividade muito alta nos gastos. Isso aí é a classificação A. Classificação do tipo A é esse exemplo da câmera. E o púlpito aqui, ó, eu posso ter vários púlpitos aqui, podia ter 20 púlpitos, não interessa. Eles iam custar muito menos do que uma câmera. Então, seriam muitos itens, porém, com um custo muito baixo. Pensando no estúdio ainda, o que é realmente C aqui, cabos, tomadas, interruptores, tudo isso está aqui. São muitos interruptores, muitos cabos que eu estou vendo aqui, porém, o custo deles é muito baixo. Então, a quantidade é grande, mas o custo é baixo. Então, a classificação deles é C. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver mais uma questão de classificação ABC. De acordo com a classificação ABC, utilizada como método de administração de estoques, incluem-se na categoria C os itens presentes em menor quantidade no estoque. E aí, pessoal, certo ou errado? Utilizada como método de administração de estoques, na classificação ABC, na categoria C, os itens presentes em menor quantidade no estoque. Bom, a gente viu aqui, eu fiz a tabela para você, A, B, C, 2, 3, 5, 20, 30, 50. Né? Essa aqui, ó, está relacionada à quantidade de itens no estoque, de uma forma estimada, né? Em média, né? E aí você vê que a categoria C, ela que tem a maior quantidade de itens e não a menor quantidade de itens no estoque. Se aqui estivesse escrito A, estaria correto, mas não está. Está escrito C, então, gabarito errado. Mais uma questãozinha, ó. Questãozinha. E aqui eu vou dar um exemplo para você. Caso venha adquirir produtos com uma empresa que adota a classificação ABC como forma de gestão de estoque, o material classificado como classe A representará o tipo de material com a menor quantidade de itens. A gente acabou de responder essa questão agora, porém eu coloquei aqui pelo seguinte: eu quero que você veja na prática
Imagine aí como se fosse uma fábrica, né, para produzir um carro. O que se precisa para produzir um carro? Quais são os materiais requeridos? Olha aí, ó, olha a quantidade de itens em um carro desmontado, né? E aqui já é bem, ainda é bem mais do que isso, porque você imagina que o banco também, antes de estar aqui pronto como produto acabado, ele também seria desmontado e por aí vai, né? O que eu quero te mostrar aqui? Ó, olha só essas pecinhas aqui, eu não sei o nome também não, tá, pessoal? Ó, se tiver algum mecânico aí, um engenheiro mecânico vai saber dizer melhor do que eu. Mas aqui, ó, olha quantas peças pequenas. Olha a quantidade de peças pequenas. Ó, isso aqui já me parece ser peça do motor, né? Parte do motor. Agora, por que eu estou mostrando isso daqui? Olha a carroceria aqui, ó, do carro. O que você acha que custa mais? O que tem mais chance de estar na classe A? Na minha opinião, ó, isso aqui. O que tem mais chance de estar na classe C? Essas pecinhas pequenas aqui, ó. Essas pecinhas pequenas. Por quê? Você vê que são muitas, ó. Olha como são muitas. E provavelmente, vamos botar aqui que tem 50%. E graficamente é mais ou menos isso, né? 50% aqui, 2 itens, mas que tem um custo baixo, tem um custo menor, né? Por quê? Porque são peças ali, tirando o motor, mas parafuso, anéis e por aí vai, fixação, materiais de fixação. E aí você vê que do outro lado, vamos botar aqui, ó, vamos chutar aqui, ó, que aqui tenha mais ou menos 30% do total de itens, né? 30% total de itens, e aqui você vê que já tem um custo um pouquinho maior, né? Porque você tem as portas, tem os bancos, tem os pneus, tem as rodas, já tem um custo maior. Agora, eu apostaria que o maior custo, estou chutando aqui, tá, pessoal? Se tiver alguém da indústria automobilística, depois me avisa aí. Mas o que vale é você entender graficamente o exemplo. Eu chutaria que isso aqui tem o maior custo, né? Maior custo junto do motor, mas não estou nem entrando com o motor na conta, não. Mas o maior custo seria exatamente essa única peça. Isso que eu queria mostrar para você. Isso aqui, toda essa cabine aqui, seria uma única peça. Poderiam ser 2, 3, né? Para a gente compor ali. Vamos dizer então que o motor junto da carroceria seriam classificação A, e representariam uns 20% dos itens, né? Então a gente vai botar aqui, ó, A, 20% dos itens. Você vê que através desse exemplo dos carros, você tem uma representação gráfica perfeita do que é a curva ABC, né? A curva ABC, ela tem lá, na classificação A, vem aqui de novo, essa carroceria aqui, ó, ela foi caríssima para a produção. Tem usinagem envolvida, tem um monte de coisa aqui, assoalho e por aí vai. Ela foi caríssima, tá? Então, beleza, ela está na classificação A, ela é um item só. Eu vou botar o motor aqui dentro, para depois ninguém brigar comigo, tá? Ela e o motor aqui dentro tem um custo altíssimo de produção desse carro, mas são pouquíssimos itens. É um mais um, é o motor mais a carroceria. Já aqui na parte B, você tem porta, pneu, tem banco, capô do carro, lanterna. Eles representam 30% dos itens e já tem um custo um pouquinho alto também, mas muito menor do que o que a gente viu aqui no A, muito menor, tá bom? E aqui no C, olha a quantidade de tranqueira, de quinquilharia que tem aqui, ó. Vou tirar o motor daqui e vou botar essa parte aqui. Então, toda essa parte aqui tem mais ou menos 50% dos itens, mas vamos dizer que representem uns 15% do dinheiro investido, tá bom? Então você tem que ficar com isso na cabeça. Se você entendeu isso aqui, coloca aí para mim. Se você manda um e-mail, me avisa, né? Se você entendeu a parte da classificação ABC através da carta, do exemplo das classes A, B e C, pensando sempre naquilo que tem pouco volume, mas muito gasto.
Esse é o macete, é nisso que muita gente se enrola, né? 20%, tá, mas é classe A. O que é classe A para você? É algo que gasta muito, consome muito, né? Classe A, viaja para a Europa, não sei o quê. Classe A, gasta muito, mas são poucos itens, tá? Pensa aí na viagem agora, já que eu já falei de viagem. O que é mais caro? Uma viagem para a Europa ou 10 viagens para o município ali perto da tua casa? Vou para a praia de Maricá, vou para a praia de Iguaba, vou para Cabo Frio, que eu pego o ônibus aqui e vou para lá. Você vai fazer 10 viagens diferentes, né? Vai 10 lugares diferentes, mas não vai gastar nem 10% do que gastaria com uma viagenzinha para Paris, né? Então, uma viagenzinha para Paris, você vê poucos itens, uma viagem, custo muito alto, classe A. Muitas viagenzinhas para Maricá, Iguaba Grande, Iguaba Pequena, e por aí vai, Cabo Frio, né? Tudo região lá do Rio de Janeiro. Aí pega o ônibus ali, ó, na Central do Brasil, pega uma vanzinha pirata ali, ó, R$50, você tá lá. Você pega 10 viagenzinhas dessa daí. Você vai viajar muito, são muitos itens, mas você gastou pouco, tá bom? Tendo essa diferença do carro na cabeça, entendendo que item e custo e grana investida são coisas diferentes, você resolve o seu problema com classificação ABC e você não cai mais em pegadinhas. Vamos fazer umas questõezinhas aqui para fechar esse assunto. Na curva ABC, os itens pertencentes à classe A são considerados os menos importantes, devido à sua pequena participação no valor total do capital empregado no estoque. Na curva ABC, vamos ler com calma, os itens pertencentes à classe A são considerados os menos importantes, devido à sua pequena participação no valor total do capital empregado. Então, vamos lá. Classe A é menos importante onde? Estou o tempo todo falando classe A, grana, né, pessoa VIP, mais importante lá, very important people, bababá. Classe A, né? Dentro da nossa classificação aqui, são as mais importantes. Aqui está dizendo que são as menos importantes. Está errado. Devido à sua pequena participação. Opa, pequena participação em quê? Vamos ver. Porque se for pequena participação em quantidade, tá certo. São poucos itens. Lembra do carro? Poucos itens que gastam muito dinheiro. Mas não é o caso. Ele está falando pequena participação no valor total do capital. Capital, pessoal, é dinheiro. No total de itens, aí tudo bem, estaria certo. Beleza, vamos lá, mais uma questãozinha. Na gestão de materiais, o método da curva ABC é aplicado com a finalidade de se realizar uma gestão refinada dos itens mais valorosos de uma demanda. Nesse método, os itens de menor valor são classificados na classe A e os de maior valor na classe C. Onde que a classe C tem mais dinheiro que a classe A, meu filho? Não tem, né? Não tem. Senão ia estar tudo ao contrário. Não tem. Seria bom, né? Seria melhor. Mas aí, não tem. Classe A tem mais, ó, maior valor. Classe A. Classe C, menor valor. Tá? É o contrário do que está aqui. Os itens de menor valor são classificados na classe C e os de maior valor na classe A. É nesse tipo de pegadinha, é nesse tipo de detalhe que a banca quer te enrolar. Tá bom? Então a gente está encerrando aqui mais um bloco, finalizamos com classificação ABC e voltamos num próximo momento.
Voltou aí. Galera, ó, terminei aqui terminei rápido, né? Que horas são agora? 10h30. Por que eu terminei rápido? Eu vou ter que gravar agora um vídeo do Direção Geral, né? A gente faz os vídeos dos pacotes dos cursos, dando orientação geral sobre como funciona o concurso, sobre a forma que a pessoa vai organizar, vai fazer a sua organização dos materiais, como é que faz revisão, como é que usa ciclo de estudos, como é que faz resumo e por aí vai. E é uma gravação que eu, pelo menos, levo quase 2 horas aqui, 1h30, 2 horas. E por isso que eu vou parar, não vou continuar essa aula de administração de materiais. Aí queria saber de vocês aí, o que vocês acharam, gostaram dos exemplos? Alô, som, voltou. É que eu estava com o microfone desligado, foi bizonhice minha mesmo aqui. Esqueci que ia voltar para falar e desliguei o microfone. Tá? O que vocês acharam dos exemplos? Mandem os feedbacks para mim depois, se quiserem mandar lá no Instagram, é @prof.ronaldofonseca, tá? Nas próximas semanas, eu só estou com um final de semana agora para gravar, nesse período, né? Daqui a um tempo aí eu vou conseguir ter mais disponibilidade, então eu tenho que aproveitar ao máximo e me virar aqui. Por isso que eu não estou aparecendo tanto nos webinários aí durante a semana, só nos de final de semana. Amanhã tem mais um Direção, né? Domingão da Direção, às 8h30 da noite. Quem tiver vendo aí, a concurseira Tribunais gostou do concurseira Nutella, do exemplo concurseira Nutella. Esse aí eu acho que vai gerar polêmica. Acho que vai ter gente que vai reclamar depois comigo desse daí, né? Porque tem muito concurseiro Nutella. Mas, pessoal, o que é importante é o seguinte, é você se sentir bem da forma como você está se preparando. Né? Eu sempre fui muito desorganizado. Né? Se olhar minha mesa de trabalho, é uma bagunça. Ontem até estava arrumando, porque até eu estava começando a me perder na minha própria mesa ali. Eu estava com medo. Então eu mesmo arrumei, faço isso a cada 2 meses mais ou menos. Mas o que eu percebi quando eu estava estudando para concurso? Se eu não me organizasse, né, se eu não tivesse algumas técnicazinhas básicas ali, eu ia acabar me perdendo, né? Ia acabar tendo mais dificuldade para estudar. Então aí eu até brincava, eu falei, vou ficar esse período de estudo aí virando menininha. Vou ter caneta colorida, vou ter material, folha verde para isso, folha azul para aquilo. E eu fiz lá a minha organização, né, dessa forma também. Eu acho que o que importa é a forma como você está se sentindo bem para estudar. A gente brinca aí das meninas da Estábilo e tal, mas se ela está usando aquilo para estudar, né, e se aquilo ajuda, aquele clima, aquele ambiente, faz parte de todo aquele processo ali, ela está gostando daquele processo de estudo, né, e aquilo é importante para a pessoa, cara, ótimo. É só uma brincadeira que eu fiz ali, mas eu sei que vai ter gente reclamando, vai ter gente xingando porque eu falei isso daí, mas quem falou aqui, ó, concurseira Tribunais de novo, o importante é memorizar, né? Pega aí o exemplo que mais tem a ver com a tua realidade, que eu mais gosto é do Big Mac, porque para mim faz mais sentido. Mas para você, de repente, o da Glock vai fazer, da arma vai fazer mais sentido, para você, de repente, o do concurseiro Nutella. O que eu queria hoje aqui é, primeiro, tentar tirar o medo do pessoal que tem receio da matéria. Você viu aí que tinha como você acertar várias questões só com esse conteúdo que a gente viu agora e nenhuma questão era extremamente complexa, né? Porém, quando você vê na prova um enunciado, de acordo com o Vilfredo Pareto, que definiu a curva ABC, a classificação de acordo com o capital dos itens classe A, cara, você fica meio desesperado, porque você nunca viu isso na vida, de repente vê aquele enunciado ali que nada parece fazer sentido, né? Então, por isso que é muito cuidado, você tem que tomar muito cuidado com essas pegadinhas de concurso. Isso não acontece só na minha matéria, né? Tem muitos temas, estava escutando o Arthur falando disso aí numa aula um dia desse, tem temas que eles metem medo, você olha para a fórmula e você, caramba, essa fórmula é dificílima, como é que eu vou aprender isso aqui, como é que eu vou conseguir aplicar? E às vezes a banca só quer saber se você sabe o conceito básico, né? E o que a pessoa vê? Ela, isso aqui é muito difícil, não vou nem ver, vou pular. E ela não estuda nem o básico. Cara, estuda pelo menos o básico, por mais que o assunto seja difícil. Porque se a banca vier pedindo básico, você que estudou meia hora daquele assunto, só do básico, e a pessoa que estudou 30 horas, porque foi aprofundando tudo, né? Soube tudo daquele tema. Você que estudou meia hora e ela que estudou 30 horas estarão no mesmo nível e vão acertar a questão do mesmo jeito.
tá? O ideal, é claro, você saber o máximo possível da matéria. Mas alguns temas são realmente muito complexos, muito difíceis e criam um bloqueio ali no primeiro momento de estudo. Mas nunca deixe de estudar alguma coisa daquele tema, nem que seja a parte introdutória, tá bom? Deixa eu ver quem mais está aqui. Nandinha é concurseira Netflix, só gosta de videoaula. Bom, é isso aí, pessoal. Tem um espião aqui, como é que é? Galera, então, aproveitem aí, temos outras aulas acontecendo agora. Tem aula de quê, Gabriel, rolando aí agora? Deixa eu ver aqui. Arthur Leone, de auditoria, legislação tributária municipal, com o professor Rafael Renzi, Estatuto do Idoso. Ah, não, é à tarde. Esses são à tarde. Só tem o Rafael Renzi agora? Rodrigo Mesquita, tá no ar? Então, galera, foi um prazer estar aqui com vocês. Em breve volto com mais aulas de administração de materiais. E grande abraço, vamos estudar e peguem os PDFs aí e estudem, tá? Qualquer coisa, entrem lá no direçãoconcursos.com.br/notícias, não esqueçam de sempre acompanhar, ver as novidades. Amanhã a gente vai ter um tema bem legal à noite, às 8h30. Fiquem ligados aí e avisem os amigos. Abração, tchau, tchau.